Vamos lá, boa noite, mais uma Boa. vez. Hoje estamos aqui com o João. Hoje o João que vai vir falar um pouquinho de como foi a virada dele de chave, com o que virou ele ali no operacional também. Então, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco no Café com Gráfico. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, o convite de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco mais, né, da minha trajetória, do meu caminho no mercado, de tudo que a gente passou, de toda essa trajetória a gente poder estar, de alguma forma, aí ajudando outras pessoas que estão traçando esse mesmo caminho, né? Isso, sim. Aqui a ideia é essa mesmo, a gente trazer insights para a galera que quer aprender, né, que está aí na caminhada, no processo de aprendizagem de trade, né? Sim, Porque aí fora no YouTube nós vemos muita coisa ruim, né? Então eu estou sim. trazendo pessoas que são de verdade, que viraram a chave de verdade, que vivem do mercado, pessoas boas que conseguem trazer conteúdos legais para nós, né? E isso parece que cada vez piora essa questão da quantidade de conteúdo que se encontra na internet, porém você não pode confiar, às vezes né? Sim, No YouTube aí você acha muita coisa. Agora, será que dá para ir nisso que você encontra, né? Essa é a grande exatamente. questão. É. Então, nossa ideia é essa. Então, conta pra gente como que foi o seu início de mercado. Uhum. Bom, vamos lá. Basicamente, me introduzindo um pouco. Bom, meu nome é João e eu entrei para o mercado ali no finalzinho de 2019. Então já tem aí, vai dar 6 anos agora, vai concluir 6 anos. E E eu basicamente comecei por opções binárias, como uma boa parte do pessoal, por mais que eu, às vezes bom, às vezes ruim, opções binárias naquela época estava muito em alta, então foi um grande chamariz assim para o mercado financeiro, né? E eu não fui diferente, então eventualmente acabei conhecendo opções binárias ali, comecei a estudar, eventualmente comprei um curso e aí, quando, inclusive, é o mesmo que o Railan na semana passada contou um pouco, né? Que a gente comprou o mesmo curso e tal. E aí, a partir desse curso, ele abriu possibilidades, ele abriu uma porta para irmos estudar no Rio de Janeiro. Então, eu sou do Rio Grande do Sul. E aí, abriu possibilidade de estudar no Rio de Janeiro. Então, passou-se uns 6 meses aí que eu já tinha conhecido o mercado, eu fui para o Rio de Janeiro. Então, participar de uma trader house. E aí, lá éramos em 20 e poucos traders, né? E todo mundo no mesmo caminho, na mesma ideia de aprender e tudo mais, de conhecer mais do mercado. E aí lá que eu conheci então o Railão, meu sócio. E aí a gente traça essa caminhada já há bastante tempo. E, cara, lá foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de vivenciar algo que a maior parte das pessoas não tem. E a vida do trader, ela é uma vida muito solitária, uma vida muito sozinha. Você na frente do gráfico da tela, lutando com seus pensamentos, e isso as pessoas acabam não vendo quando elas olham de fora, né? Mas Exatamente. é uma luta diária, basicamente, de você contra o mercado e contra você mesmo. Sim, é isso Né? mesmo. E Então, principalmente contra a gente mesmo, né? Porque exato, o mercado é bem isso, bem nós sim. mesmo. E o mercado nunca tá nem aí, né, pra se eu tô me sentindo bem, se eu tô me sentindo mal, se eu tô brigado com a mulher, se eu tô, sei lá, né, com o trabalho irritado. Ele Eu tá ali. costumo falar que o mercado, ele não tem emoção. Quem coloca emoção somos nós, mas ele Sim, não tem emoção. É estratégia pura ali, ele não quer saber. é verdade. Bom, e aí lá nessa trader house, então, a gente teve a oportunidade de estar sempre em contato com em torno de aí 20 traders, mais ou menos, e tá trocando essas informações, né? Informações, estratégias, estudos. Então, nisso aí passaram-se 2 anos que eu fiquei lá morando no Rio, isso era Cabo Frio. E lá, eventualmente, a gente tinha um projeto muito legal lá, tinha um início de podcast, tinha aula ao vivo, inclusive, quando iniciou o projeto de aula ao vivo, eu fui.
eu fui um dos professores e basicamente eu desenvolvi toda a grade de aulas, no caso, né, para o pessoal. E todo santo dia a gente ia lá, dava aula, 9 horas da manhã, para umas 40 pessoas mais ou menos presencial e em torno de 200, 300 no YouTube, né? E presencial é muito legal porque é muito diferenciado, né? Você Exato, praticamente não vê isso aqui. exatamente. É muito legal. Sim. E aí esse projeto durou um tempo, não sei se tu chegou a conhecer na época a University Trader. Não, não Não. conheci. University Enfim, Trainer. aí era lá onde a gente dava aula, né, tudo mais. Ah, e aí, eventualmente, acabei saindo de lá do projeto, traçar minha caminhada sozinho aí, né? E aí acabei me mudando para São Paulo e estou em São Paulo já pelos últimos 3 anos e algum tempo, né? 3 anos e alguns meses. Uhum, E é isso, basicamente, com relação à minha trajetória, né? E desde lá, desde a época do Rio de Janeiro, eu consegui alcançar aí, então, a grande chamada consistência, né? sim. E em torno de mais ou menos um ano e meio, praticamente 2 anos aí, eu comecei a ter resultados legais. E eu, em determinado momento, eu cheguei e parei para pensar assim, falei, cara, eu sou consistente, eu faço dinheiro, eu sou consistente. E é muito engraçado porque Assim o mesmo. pessoal, eles sempre falam assim, ah, quando é que foi que você Virou a pegou a chave. consistência, virou a chave? É. Mas não sei, para mim não foi assim. Para mim não teve um momento exato que eu disse, pum, virei a chave. Então, mas Mas na você, verdade não tem mesmo. exato. Porque nós vamos vendo a consistência conforme nós vamos fazendo. Sim, sim, Né? Não, exatamente. não tem um momento assim que você fala, meu, olha, eu virei a chave do dia para a noite e fiquei milionário. É, Não exato, exato. tem isso, entendeu? Mas Sim, existe o processo, né? Que a gente vai construindo. exatamente. Então eu sei que quando eventualmente. E é sempre uma briga, né? É uma luta a todo momento. Um exemplo: você vive do mercado, você faz dinheiro, mas em determinado momento, se você não cuidar com o seu emocional, não cuidar com o seu psicológico, com a sua gestão, você coloca tudo a perder como um iniciante, às vezes, né? Exatamente. E Mas acontece. sim, Acontece com experientes. exatamente. Isso eu gosto de dizer que para mim é o grande diferencial. Um exemplo, você pode falar de estratégias e tudo, mas o psicológico e emocional, quando a pessoa tem o controle dele, é ali que ela vira a chave, digamos assim. Sim. E referente a capital, você entrou em mesa proprietária? Como você fez? Você foi Então, inicialmente, construindo? inicialmente eu fui pelo mercado de opções binárias, né? E naquela Uhum, época a gente estava no, um exemplo, isso foi na época do penúltimo halving de criptomoedas. uhum, Então a gente pegou muito aquela alta, né, dos bitcoins, do Bitcoin, das altcoins, no caso, sim. e das criptomoedas de modo geral, né? Uhum, Então eu particularmente dei uma alavancada muito forte nessa época, ali em 2021, né? Principalmente com a Ethereum, eu gosto de falar dela, é uma das moedas que eu mais gosto, assim. E com opções binárias, querendo ou não, hoje em dia opções binárias é um mercado que ele está muito prostituído, que é difícil até de você chamar de mercado, é. mas na época foi o que eu usei para fazer bastante dinheiro, então foi criptomoedas e opções binárias. É, e aí foi, As criptos, muitas pessoas deram uma boa alavancada com sim. nessa época, né? Uhum, Bem legal, é bem legal. E ela tá numa alta aí bem constante agora. exatamente. E aí, basicamente, mas assim, a gente já estudava todos os mercados, basicamente. Estudei. Comecei na época, operava mais forte em opções binárias, mas já estudava Forex, estudava B3, estudava cripto. Então eu sempre tive essa área de atuação muito abrangente, assim, sabe? Uhum. E o que eu sempre mais me identifiquei, então, foi a partir do momento em que opções binárias chegou ao seu fim, começou a parar de pagar as pessoas, enfim, definhar como mercado. Aí eu já pulei direto para o Forex e foi onde basicamente, onde houve uma grande exponencial, né? Onde eu me encontrei de verdade, o que eu mais opero hoje, então, é dentro do mercado de Forex. Qual ativo você mais opera hoje? Eu gosto bastante do EURUSD.
Eu gosto bastante do Shao também, que ele é bem alavancado, né? Uhum, E alguns outros majors, o SDCHF, enfim, sim. alguns outros ali, Uhum, são bem legais. legal. Opera cripto ainda? Muito pouco, muito pouco. Depois que finalizou ali, O Alvin? que começou o outro bear market, eu já dei uma saída, assim, né, do mercado de cripto. E nesse último halving eu tô mais focado, então, realmente no Forex e não aloquei tanto dentro das criptomoedas, né? Tô mais nas operações mesmo, né? Então, tô Sim. acompanhando, mas acompanhando um pouquinho mais de longe o mercado cripto hoje em dia. Não tem como a gente também não acompanhar, porque é uma promessa grande aí para frente, né? E a Com cripto certeza. entrando em várias coisas, vindo a questão de moeda digital, né? Vindo essas mudanças de moeda, então é uma tendência, é uma Sim. tendência. E vamos lá, sobre operacional. Como que foi o seu caminho ali? Você fez uma mentoria com... Ele falou que era um chinês, né? Aham. Aham. Foi isso que É. ele falou pra mim. Um Highland. E eu fiquei, tá, é um Sim, chinês. Ah, exatamente. Bom, essa mentoria, né, isso realmente foi algo que não é comum e até hoje, na verdade, esse conhecimento que a gente trouxe de lá, eu não vejo ninguém no Brasil utilizando, né? Então é algo que a gente absorveu e a gente ainda evoluiu muito, um exemplo. Foi bastante, um valor bem elevado essa mentoria e ainda assim o que foi trazido deles para cá a gente aprimorou bastante, né? Então, eu realmente não vejo ninguém utilizando isso aqui no Brasil, nem para o Forex, nem para nenhum tipo de mercado, né? É possível de se trabalhar em cripto, na B3, enfim, tem várias, né, formas, mas eu não vejo ninguém trabalhando. É, geralmente as mentorias de fora têm valor elevado mesmo. sim, Mentoria do Léo Williams, por exemplo, é 100 mil. sim, Então é bem elevado, mas também é um conhecimento bem diferenciado das pessoas, exatamente. né? E Exatamente. vocês operam só gráfico ou fundamentos? Não, é uma mistura basicamente de vários fatores. O que eu particularmente acho que é o mais importante é que depende do tipo de operação. Sim. Existem operações que elas vão ser mais de swing trade, né? E aí, dentro dessas operações, eu gosto de utilizar bastante a análise gráfica juntamente da análise fundamentalista, né? Então, você analisar a notícia, o cenário global, você analisar ali qual é a tendência semanal dos ativos, a taxa de juros, a expectativa, né, do Fed, e verificando tudo o que pode estar acontecendo com o mercado, né? Para qual lado, digamos assim, ele tende a andar. Agora, com relação a operações mais scalp, que eu também gosto bastante desse tipo de operação, aí eu gosto mais de uma análise mais voltada à liquidez, Uhum. né? Que então você analisa o gráfico, você analisa a liquidez, né, e os pontos de interesse ali das instituições e tudo mais, onde haverá uma troca de liquidez, por exemplo, né? Então tem tudo isso, assim. Entendi. Então, para fundamentalista, você utiliza a macroeconomia, Exato, exato. certo? Com exceção de alguns momentos de notícia específicos, por exemplo, você pegar um payroll ou algum outro tipo de notícia que vai dar uma grande movimentação ali no momento, você consegue também pegar uma operação de curto prazo, né? Uhum. E vocês utilizam o Commission of Trader também? Desculpa, não entendi. Vocês utilizam a questão do COT, que é o Commission of Trader? Geralmente tem no SFC, né? Que são ali os sites onde mostra Uhum. aonde tem os players ali, geralmente com posições. O que a gente vê muito é com relação a justamente onde eles estão posicionados, mas dentro do mercado de futuros, né? Dentro lá do mercado de Chicago.
Então a gente vê grande os posicionamentos dos players, ordens icebergs, etc. Então, todas essas pegadinhas, digamos assim, que eles fazem, né? E, Uhum. é, e assim, é algo que não é nem acessível para todo mundo, eu diria, porque para conseguir esses dados, você precisa sempre pagar pelos dados, são plataformas específicas, né? Não é algo que você simplesmente acha na internet ou algum vídeo no YouTube ensina, né? Não é Então, caro. Eu utilizo os exato. meus fundamentos e não é barato. Sim, Realmente foi uma coisa diferenciada e é mais cara. sim. E geralmente todos os sites muito específicos de fora são caros, não são baratos. É. Vamos lá. Teve algum momento que você ficou assim muito consistente, e aí você teve uma queda? Qual foi o seu momento mais difícil? Olha, tiveram alguns. Acho que na vida do trader ele sempre quebra e reconstrói, né? Até que você consegue administrar isso tudo, né? Porque o viver do mercado é muito diferente do que as pessoas imaginam. Às vezes você tem justamente isso que você comentou, meses muito bons e meses muito ruins. Então você precisa conseguir utilizar desses meses bons para segurar a barra quando você estiver nos meses ruins, né? E aí as pessoas, às vezes, elas se perdem aí nessa questão da gestão. Então, já tiveram vários momentos, sim, momentos de que você, às vezes, até se questiona, pensa, pô, mas o que que eu estou fazendo de errado? Parece que eu não sei mais nada, parece que tudo que eu aprendi não funciona, É isso mas, mesmo. mas são ciclos de mercado, né? São ciclos. E a gente tem que entender esses momentos para fazer o quê? Para diminuir a nossa exposição, né? Justamente. Então, assim, eu acho que respondendo a pergunta de quando foi esse período, eu acredito que ali por ah, meados de 2022, mais ou menos, início a meio de 2022 ali foi um período bastante difícil com relação ao operacional. Eu estava me adaptando com bastante coisa, estava aprendendo muita coisa nova, né? Então, para você ir colocando tudo, desfazendo conceitos antigos e colocando conceitos novos, até você Demora. adaptar eles, demora, exato. Uhum. Demora. Demora. Esse Eu período. também passei por isso, né? Então, demora sim. Bastante até. Porque você vai fazendo um backtest, o backtest demora, porque o backtest ele nunca é de um mês. Você vai fazer Sim, backtest ali de 3 meses, 6 meses. Então, até passar tudo isso, já foi meio ano. é verdade. É, já foi meio ano, então acaba demorando bastante quando a gente vai fazer. E aí, depois desse meio ano que a gente passa de backtest, aí a gente consegue, aí sim, começar a ter o lucro e fazer uma rentabilidade legal. Exatamente. É, Exato. E E é muito interessante porque, um exemplo, a gente, na parceria que a gente sempre trabalhou, a gente sempre operou junto, né? A gente sempre fez as coisas juntos ali. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para o trader, inclusive, que as pessoas às vezes não percebem, que é você não andar sozinho, completamente sozinho. Porque a vida do trader, ela é muito solitária, né? uhum, Então, você ter alguém, às vezes, que quando vê que você tá num momento ruim, a pessoa vai lá e, opa, volta aqui, é pra cá. Não sim, foge do gerenciamento, entende? uhum. Um sempre ajuda o outro, né? Ou um grupo de pessoas ali que você consegue ter uma... Estão indo para o mesmo caminho, então vocês conseguem andar sempre lado a lado, né? É por Isso é isso que bem legal. comunidade é uma coisa legal. Hum. Porque lá você tem as pessoas indo para o mesmo lugar, querendo a mesma coisa, e um vai ver na análise do outro, ou seja, um acaba ajudando o outro de alguma forma. Que às vezes eu estou muito bem hoje, mas amanhã eu não estou tão bem. Mas aí tem outra pessoa que está melhor que eu. Então então a outra pessoa vai estar olhando ali, vai estar mostrando ali alguma coisa que vai fazer sentido para outra pessoa. Então, assim, Sim, eu mesmo, hoje eu tenho a minha, mas eu participei de várias comunidades, várias comunidades, porque eu queria ver como era,
Eu sempre peguei alguma coisa de alguma comunidade, né? Quando a gente vai construir a nossa, a gente quer também colocar alguma coisa que a gente acha que não teve Claro, com de certeza. diferencial para colocar na nossa, né? Mas eu participei de várias comunidades, várias, no decorrer, porque eu queria ver como era, queria ver o ambiente, queria estar com pessoas que estavam com o mesmo propósito. Se Uhum, você evolui mais rápido, você evolui exatamente. mais rápido. É muito mais rápido porque você tá O vendo outras ambiente, né? pessoas, né? É, O ambiente molda a gente, né? O ambiente, é, ele... É aquele negócio, você... Uma frase que o pessoal diz, você é a junção das 5 pessoas que você mais convive, né? exatamente. Então, E você acaba formando ali uma família mesmo, porque você fala todo dia, conversa todo dia, sim, você forma uma família. Como eu não tinha exato. sócio, eu era sozinha mesmo, então eu fui Uhum, direto para atrás de comunidade, atrás de pessoas, atrás disso, para poder ir evoluindo mais rápido, né? sim, Foi que legal. legal. Vamos lá. Então, vocês fizeram a mentoria, tal, e como que hoje você trabalha só com trade? Como que é? É Bom, empresário, tem mais coisas? Porque geralmente nós temos, né? sim, Você trabalha com trade, mas a gente diversifica as coisas. Então, claro. geralmente o trader é empresário, né? Essencialmente hoje, o meu carro-chefe é o mercado financeiro, né? Sim. Então, um exemplo. No decorrer desses anos todos, a gente sempre focou muito a gente sempre ficou muito off. Então, um exemplo, Uhum, faço dinheiro, tenho minhas operações, tenho meu operacional, tenho tudo. Então, por que que eu vou aparecer? Por que que eu vou mostrar? Por que, né? Então, sempre ficamos muito nesse sentido. Hoje, a gente está resolvendo abrir para mais algumas áreas. Por exemplo, hoje em dia a gente também tem parceria com uma corretora, né? Inclusive, a gente estava no evento semana passada, final de semana. sim. Gente, eu É, fui no evento, foi maravilhoso o evento da UX. Logo, logo eu vou estar postando um linkzinho lá que eu não fiz ainda, mas eu tô devendo, mas eu vou postar lá da corretora para vocês. Muito legal a corretora, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem até mini índice, índice dólar, é um diferencial assim bem grande. exatamente. Então, hoje a gente representa também a corretora aqui dentro do Brasil, trabalha com a expansão dela, né? E, e aí, tipo, então, tudo sempre interligado ao mercado. Eu Hum, sou trader, né? Tenho as minhas operações, tenho a parceria com a corretora e a gente também está abrindo, mais recentemente, uma comunidade, justamente em função de ensinar isso para a galera, de poder trazer o pessoal para perto, de poder ter essa interação, né, que tu comentaste antes, Uhum. que é muito importante. Então, a gente está abrindo a nossa comunidade também e expandindo toda essa bagagem que a gente tem do mercado para dentro do digital, né? Foi Sim. algo que é algo relativamente novo para a gente. Então, antes... Vocês faziam presencial, né? Exato, exato. Ah, A gente sempre trabalhou assim com algo mais individualizado, né? Sem uhum. tanta rede social, sem ter uma comunidade de fato. Mas é importante ter isso, é importante trabalhar com a pessoa, porque você consegue passar a visão do mercado, do que às vezes, um exemplo, às vezes a pessoa não vai ser nem trader para a vida, Sim. mas a pessoa vai pegar conceitos financeiros, conceitos de empreendedorismo, conceitos de gestão financeira, né? Então, tudo isso já agrega valor, um valor imenso na vida das pessoas, sabe? É justamente essa ideia que a gente quer passar, né? Ainda mais aqui no Brasil, que a educação financeira é praticamente escassa, né? É Se a verdade. gente pegar aí, tipo, 10% vai conhecer de educação financeira realmente, assim. A maioria não exerce Menos. o que precisa, né? Sim, sim. Porque não sabe. As pessoas vivem pelo final de É, semana para pagar as sim, contas, né? exatamente. E aí fica nesse ciclo a vida toda. Vai viver assim a vida inteira. Por quê? Porque lá atrás, quando era criança, os pais já educaram assim, os avós educaram os pais assim. E aí, até você encontrar um caminho,
que seria né? para a gente quebrar crenças, demora, Sim, né? exato, E, exato. e tem pessoas que morrem e nem conhecem. É, É por aí. Não infelizmente. lembro quem que fala que É, a nossa vida ela é metade do tempo criando traumas e a outra metade tentando resolvê-los, sim, né? exatamente. Então, só aí quando se fala do financeiro, tem gente que passa a vida inteira e não consegue nem resolver, né? Sim, nem resolve. É Tem isso isso também. mesmo. Então, nós que temos um conhecimento, por isso que eu acho importante a gente passar o conhecimento. Eu sou professora, eu gosto de passar conhecimento, né? Sempre. Claro. Mas eu acho muito importante isso para a sociedade, ainda mais se tratando do Brasil, que Deixa aí, Antônio. infelizmente, Deixa aí. gente, retorno. Calma aí, Cara. calma aí. Já. Cadê o negócio de mutar? Aí. Pronto. Aí, É, foi. foi. Então, principalmente aqui, né, no Brasil, que a gente não tem uma bela de uma educação, se tratando que a maioria é pública, né? Sim. A maioria é pública, então, infelizmente, não temos. Não E temos. ainda, Então, exato, eu gosto de dizer que a minha vida começou de verdade após. outro. Calma aí, gente. Ô, galera, toma cuidado com o retorno, por favor. Pode continuar, João. Eu gosto de dizer que a minha vida ela começou a partir do momento que eu terminei os estudos. É, sim, Porque depois desse momento que aí você começa a ver realmente como funciona a questão financeira, tudo mais, e você percebe que você não aprendeu nada disso em todo aquele tempo que passou, né? Então, coisas exatamente. essenciais como educação financeira você não aprende, né? Você sabe o que é um leucócito, mas você não sabe fazer uma gestão financeira para pagar suas contas, ou não entende sobre taxa de juros, ou empréstimos, ou coisas do tipo, né? E aí, por isso a gente vê 80% da população brasileira inadimplente em alguma coisa, né? A maioria vive endividado. A realidade é essa. Exatamente. Justamente por isso, né? Mas lá na escola, tudo que é de fundamental você não aprende. Você não aprende sobre Ah, comportamento humano, você não aprende sobre financeiro, você não aprende, tipo, nada disso que você vai utilizar quando você ficar mais Bom, velho. mandou aí. É o Ian que tá falando. Vinícius, pronto. A galera tá animada. Calma aí que eu já vou abrir para pergunta. Calma aí, calma aí. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar, vou abrir. Querem perguntar, gente? Algo pro João? Pode falar aqui no chat, tá bom? E aí, nada? Vocês não têm dúvidas de nada? Sério? Dúvidas de nada. Ó, João falou que vai ter como foi o início para você, Rafael. bom, o início foi bem difícil, né? Na época eu tinha também, acho que como todos nós, um trabalho de CLT, né? E Sim, aí estava em conjunto também com a faculdade, então estudos e trabalho. E aí eu sei que eu foi uma das primeiras coisas assim da minha vida que eu pensei, cara, é isso que eu quero, foi o mercado financeiro. Então, a partir do momento que eu vi que aquilo fazia sentido e que tinha como obter grandes retornos, falei, quer saber que se dane, eu larguei tudo, questão de sim. faculdade, de estudo e fui focar no mercado, né? Então, foi 100% nisso Dói. e até hoje. Gente, Te dói. Sérgio, pronto. Quem mais agora? Sim. Não. Sim. Não. Gente, Não. E Não é, não, não, é o contrário, garota, não pode. o que está acontecendo aqui, gente? Calma aí. Tô tentando mutar. Calma aí. Vamos live aqui. Pronto, mutei.
Acho que foi. Gente, cuidado com o retorno. Teve alguns que eu mutei aqui. Tem Muta todo alguém? mundo, Tem Dai. alguém? Oi? Você Muta achou? todo mundo. Calma aí. Tem o Sérgio e o Rodrigo. Então, consente. Mutar. Pronto. Agora eu tava mutado também. Sorry, eu fui mutar todo mundo. Bom, Beleza. então você estava falando que você fazia faculdade. Do quê? Ah, eu não estava na faculdade ainda, eu estava fazendo o cursinho para a faculdade, né? E a Hum. ideia era psicologia. Então, eu ia fazer psicologia pela URGS. Mas olha, a psicologia tem muito a ver com o mercado financeiro. Tem, com certeza. Inclusive, isso é uma coisa que quando você entra no mercado, você começa a perceber que ele te molda como pessoa, Sim, né? tem muito a Porque tudo ver, tudo aquilo, a ver, tudo a ver, sim, gente. Na verdade, eu falo que quem entra no trader, no mercado em si, por mais que não fique lá, nunca vai sair igual entrou. é verdade. Você Nunca. sempre pega a experiência das É outra coisas. pessoa. Você sai Sim, outra pessoa, sim, totalmente. exato. Até porque tudo aquilo que você passa no seu dia a dia, você joga para dentro do gráfico, né? Então, um exemplo, você está irritado, você vai aquilo vai afetar o teu operacional. Você já vai Sim. pegar uma operação mais ansioso, você não vai esperar o ponto de entrada que você colocou, né? Ou Uhum. daqui a pouco tomou um stop, não é mais para entrar, e você vai lá e não, opa, peraí, deixa eu aumentar aqui o stop, deixa eu alongar a operação, né? É, Então, tudo quer se isso você vingar do mercado? exato. E a gente sabe que o mercado não tem dó de ninguém, né? Não, não adianta ser vingativo com o É. mercado. Na verdade, você não pode ser vingativo com o mercado. O que que ele fala? Quem é Sérgio aqui? Qual é a sua base operacional hoje, João? Qual conceito você mais hoje utiliza? E uma estratégia específica. Queria ter paciência de operar. Vem pro Uhum. swing, você vai aprender a ter paciência, pode ter Aí é certeza. verdade. O pessoal vem como eu falei, a maior parte das pessoas vem de opções binárias, né? Então, É, você vem acostumado com 1 minuto, 5 minutos, gente, eu né? acho muito. Eu tenho um aluno, eu acho que ele não tá aqui hoje, o Everton, que ele tá doente. Ele veio, ele começou a operar Forex, mas a ideia dele era opções binárias. Então, assim, tipo, em 2 meses, teve que mudar muito a mentalidade, porque eu sou do swing trade. Uhum. Então, teve que mudar, assim, demais. Por isso que eu falo, e é muito legal você pegar essas pessoas que vêm de opções binárias para mudar. Eu gosto, eu É gosto. muito legal. É difícil, né? E, Lógico, que é um tempo sim, e você tem que ficar mostrando ali, porque é muito tempo e eles estão acostumados em operar M1, né? sim, sim. E até hoje, É, 5 anos depois, eu ainda tenho uma paixão por scalp porque eu vim justamente de opções, né? Então, 1 minuto, 5 minutos ali, para mim, eu gosto da emoção do trade e tudo mais. Você tá ali, né? uhum, Então, tem tudo isso, né? É difícil de você é, largar completamente esses traços. Mas o swing trade, eu acredito que ele é a forma mais fácil de você fazer dinheiro dentro do mercado porque os conceitos eles costumam funcionar melhor em time maior. Quanto maior o time gráfico que você vê, menor é a quantidade de ruídos que tem. Então, se você pega um gráfico de 1 minuto ou 5, você tem muitos falsos rompimentos, você tem é, muita armadilha de liquidez que não acontece com um time de 1 hora, 4 horas, né? Então, quando... eu costumo falar assim, que foi o que eu sempre pensei, na verdade, né? Depois que eu comecei a estudar macro. Os players não operam day trade. Eles operam swing, operam position, eles movimentam o mercado. Uhum, Então, nós que vamos operar day trade, a quantidade de não dar certo
é muito maior, entendeu? É porque Exatamente. eles não pensam assim. Sim, Eles pensam no trimestre, no semestre, na posição sim, longa dele. Óbvio que eles têm grana para fazer isso, né? com certeza. Com E um certeza. exemplo, é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem, que as únicas pessoas, justamente, pessoas, mas o pessoal que opera day trade pesado são justamente os próprios bancos também. Então, um exemplo, eles movimentam naquele movimento do dia a dia ali e tal, todo santo dia, 80% do capital financeiro. E Sim, qual que é a ideia deles? É pegar esses 80% do capital financeiro para tirar os teus 20%, que são uhum, as sardinhas, né? sim, Então eles ficam trabalhando, jogando, movimentando o mercado para onde eles querem, para tirar o máximo possível da gente, dos traders pessoa física, né? É exatamente assim que funciona. Então, se você tem um operacional que trabalha no longo prazo, que trabalha para uma semana, trabalha para um período longo, você escapa de tudo isso. exatamente. Você consegue pegar justamente a economia funcionando. Então se torna mais tranquilo de se prever, de se, né, trabalhar. Que é Uhum, menos armadilhas, no caso, né? sim. Eu me achei nisso daí, pegar menos ruído, né? O menos ruído possível. Sim. Eu falo que o scalp é com emoção, totalmente com emoção. Sim. Eu comecei no scalp, o meu primeiro mentor era de scalp. Uhum. Só que sabe o que acontecia comigo? Ele colocava o M5, eu colocava H4. Era assim, entendeu? Interessante, Era assim. interessante. Sim. Desde o início eu tinha uma visão muito macro. Eu nunca tinha visão muito de M5. Por quê? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Então, eu olhava todos aqueles times gráficos e eu queria ir em todos os times gráficos. Hum. Entendeu? Então, Sim. quando eu comecei ali, ele mostrava o operacional dele no M5. Mas eu ficava assim, e o resto? Não vai entrar no resto? Eu ficava desse jeito. Eu, como assim? Não vai entrar no resto dos times? Não, tá errado. Tem o resto. Vamos olhar o resto. Aí ele colocava M5, eu, olha assim, no H4. Aí eu marcava tudo no H4 e mostrava o que estava acontecendo. Então eu Hum. acabei, mesmo dentro do operacional do próprio mentor, fazendo um macro. A análise dele para scalp, utilizando em É, time regular. usava macro. Bacana. É. Eu particularmente vejo muita galera utilizar scalp da forma errada. Por exemplo, quando você pensa em scalp, você pensa em uma operação rápida, que você vai entrar e sair logo. Então, porém, o que o pessoal faz, e que é um erro muito comum, é utilizar essa saída rápida, mas não ter um stop curto também. Então, um exemplo, assume um stop muito grande e um takezinho curto. Então, você precisa de 5 takes para um stop que você toma, né? É fácil, é rápido. Você bateu take, bateu take, bateu take, mas um stop que você toma, Já era, perdeu tudo. acaba, já era. Exato. Uhum, Então, a forma mais viável que eu desenvolvi no decorrer do tempo, como trabalhar com scalp, é justamente filtrar, e agora respondendo a pergunta aqui do Gabriel sobre a base operacional, né, e conceitos e tudo mais, eu sempre procuro pontos no gráfico onde você tem um risco-retorno melhor para a sua operação, então pontos de extremidade sempre, né? uhum. Bom, você sempre vai estar vendo topos e fundos ali, tendo uma série de análises, uma série de estudos em cima deles, né, para saber se é válido, se não é, se tem probabilidade de romper, se tem liquidez ali para segurar ou se tem liquidez ali para romper, né? Sim. Então, todo tipo de análises para validar esses topos e fundos, para que você consiga utilizar eles com um risco-retorno bom, favorável. Então, por exemplo, você arrisca ali, um exemplo, 50 pontos, você pega uma operação de 500, você pega uma operação de 250, então você tem uma operação de 5 vezes o risco, de 10 vezes o risco, né? É fácil de você colocar no break-even, no 0 a 0 e deixar a operação rolar. Ou então Sim. salvar um pouco de lucro ali e deixa embora, né? Uhum. Então, esse tipo de operações são os que mais me atraem, assim, e para mim é a única forma de você ser rentável no longo prazo trabalhando com scalping. É a É única forma. legal, é legal. Eu
no meu início, quando eu comecei também ali, eu, igual eu falei, eu comecei vendo ali muito tempo macro por mim mesmo. Uhum, E aí depois eu tive uma outra mentora que operava falhas. E as falhas eram falhas em extremidades, né? Tudo extremidade. uhum, E aí eu comecei a ir para tempo maior para poder operar as falhas. Então eu ia para diário, ia para Caramba. H4, H12, semanal. A visão primeira era do micro, né? Era M15 e tal. Só que aí eu Uhum, comecei a ver que as falhas eram mais rentáveis em tempo maior. Aí eu comecei a operar falhas em tempo maior. Mas nessa uhum, época era price action, uhum. então eu ainda não entendia de liquidez, né, e tal. Depois que eu vim estudar sobre liquidez. Sim, Então, eu virava liquidez algumas vezes, porque eu eu não acredito. entendia de liquidez, então eu virava liquidez, né? Sim, Mas foi legal. legal, porque, querendo ou não, eu falo que assim, tudo é experiência. E por mais que você vai mudando o seu operacional, tem coisas que você agrega. Com certeza, com certeza. E é tudo isso, um exemplo. Eu, particularmente, agora, claro, tem toda a questão psicológica e tudo mais emocional na ideia da virada de chave do ser consistente. Mas eu acho que, operacionalmente falando, é, o que me fez ali dar um grande passo entre parar de perder e começar a ser realmente lucrativo foi quando eu comecei a buscar as minhas próprias estratégias, os meus próprios conceitos. Então, Uhum, a partir das minhas catalogações, a partir dos meus estudos, a partir das minhas horas e horas e horas sem dormir, estudando gráfico, que eu comecei a desenvolver realmente a autonomia. E aí entra autonomia e maturidade dentro do mercado. É sim, a gente entender, opa, peraí, pelas minhas análises isso aqui não tá legal. Não é pela análise do All Brooks, não é pela análise do ICT, entendeu? sim. Então, você agrega conceitos, claro, de todos os lados, de todos os lugares, mas você desenvolve algo próprio. Então, quando eu comecei a desenvolver os meus conceitos próprios, foi quando eu comecei a ter mais sucesso e realmente crescer. E Isso é até uma porque, verdade, viu? Uma verdade, porque eu também. sim, É. Eu acho eu acho que a gente que se desenvolve muito quando a gente começa a entender o nosso próprio operacional. exatamente, exatamente. Então, um exemplo, tem muita gente que vai ter 10 anos de mercado e vai falar, pô, mas o que que você opera? Ah, eu opero SMC. Ah, eu opero Price Action, nu e cru, sabe? Então, mas não, a pessoa tá presa àquilo ali. Sim. Mas o lance é você entender os conceitos e você aplicar da sua forma, né? Uhum. Então é isso que faz toda a diferença na hora da operação. Até porque se você olhar no conceito de liquidez e de armadilhas, um exemplo, tem a B3 eu saí dela por um dos motivos é isso. A B3 é um mercado muito pequeno, é um mercado facilmente manipulável. Então, um exemplo, você tem Bradesco, você tem alguns bancos ali que eles fazem a liquidez e eles estão a todo momento procurando onde é que os traders estão posicionados para te tirar da operação. Né? Diferente do Exatamente. Forex, que isso é muito mais difícil de acontecer, porque você tem um mercado que movimenta 7 trilhões de dólares por dia, né? É um mercado muito É, amplo. Não tô- sim. Eu falo, Então, gente, dá nem para comparar ali. É muito diferente ali. A exato. questão de volume, liquidez, muito diferente. Então, dentro da B3, quando você tem, por exemplo, uma estratégia que tem muita gente utilizando ela ao mesmo tempo, aquilo ali se torna justamente um pool de liquidez. Entende? Sim. Então, por exemplo, às vezes você tem 500 pessoas, 1.000 pessoas numa sala ao vivo, todas pegando operação, colocando stop na mesma taxa, fazendo tudo exatamente igual. Você está Liquidez. pedindo para os bancos ir lá e tirarem o seu dinheiro, né? Uhum. Então, agora, quando você tem o seu conceito, você próprio utilizando, fica muito mais difícil, né? Sim, Fica muito sim, mais difícil de ser rastreado. sim. Então, isso também é Exatamente. um dos pontos com relação à liquidez, né? Uhum. A profundidade do mercado. E aí muita gente também fala, pô, mas, cara, eu sou só uma pessoa aqui com meus 100 reais, com meus 1.000 reais, beleza, mas se você estiver fazendo a mesma coisa que outras 1.000 pessoas com esses mesmos 100 reais, você já se torna um pouco importante, Sim, né?
Não o seu capital em si, mas o de todo mundo que está pensando igual. Às vezes as pessoas elas esquecem que o mercado ele é um grande organismo, eu gosto de dizer. Ele tá ali, são preços, mas é movimentado por pessoas. Então tem pessoas ali que também chega meio-dia, sente fome, vão almoçar, e aí o volume financeiro do mercado diminui, aí volta do almoço e volta as operações aumenta. Às vezes chega às 6 horas da tarde, já estão cansados, não querem mais fazer nada, então não vai romper um topo às vezes, né? Então Sim, tem lógico. 1 milhão Tem de os horários, situações. né? Exato, exato, exato. No ICT a gente define ali, umas que os zones. Sim. Mas é por isso que, na verdade, assim, eu estudei ICT, eu estudei Larry, estudei Richard Wyckoff, enfim. E aí eu fui montando o meu, né? Uhum. Montei o meu ali. Essa base ela é muito importante, na verdade, Ah, né? Você estudar Wyckoff, você estudar Dow, você estudar um que eu acho bem simples o que ele passa, mas eu gosto bastante, que é também o Al Brooks, né? sim, Então é muito importante você ter essas bases, né? De tem que estudo ter, para tem que você, ter. Para né? poder montar, você tem que ter, senão você vai ficar virando a liquidez. Mas tem que Exatamente. ter, tem que ter E, sim. cara, que Ah, isso é uma coisa que me deixa maluco hoje em dia, porque você tem, principalmente agora com essa onda de opções binárias voltando, você tem muita gente que chega e fala, pô, trader há 6 anos, o cara não tem 6 meses, né? é, Não sabe de absolutamente nada, não sabe, não conhece essa base, não tem esse estudo e tá lá, fazendo a galera de trouxa, né? Tá lá, vendendo uma sala de sinal, vendendo, desculpa até o palavreado, mas enfim, fazendo a galera perder dinheiro, às vezes de propósito até, né? Pra para conseguir vender algo. E isso é algo que eu sempre abominei e que eu sempre fiquei um tanto com o pé atrás de até entrar no mercado, né? eu No nunca, mercado nunca gostei de digital, sala digamos de assim. sinal. Nunca, nunca, nunca. Não, Sim. nunca gostei, nunca aconselhei, não gosto. Uhum. Porque é assim, a galera, quando pega uma sala de sinal, vai muito às cegas. Eles querem só copiar o sinal e fazer o que tá ali e pronto. Aí Exato. começa, um dá certo, beleza, aí cinco dá errado. Aí dá um certo, cinco dá errado. Já, Sim. já começou por aí. Só que você não estudou para entender o porquê tá dando errado, o porquê tá dando certo. Ou seja, você só tá copiando o sinal. E às vezes Fora, é muito fácil também colocar a culpa no mentor, né? Às vezes a pessoa teve um erro ali na plataforma, exatamente, né? Não você é não nem o sabe. operacional, a operação bateu, mas a Sim, pessoa saiu negativa ainda assim. exatamente. Então, assim, eu abomino. Eu não acho legal sala de sinal. Uhum. Eu acho que quem é trader tem que entrar para estudar para ser trader. Uhum. Entendeu? Então, Eu acho quero isso. aprender? Beleza, vamos lá. A gente ensina, todo mundo vai aprender a fazer. Vai ter gente que vai estar ali se identificando com a gente, vai ter gente que não. É igual eu falei ontem. Ontem eu dei aula, né? E aí eu falei, ó, gente, é, eu estudei e estudei muito para a gente pegar um bom direcional, pegar a virada de mercado em macro, trimestre. Então, eu estudei muito para isso. Então, eu sei que nisso daqui eu sou boa. Sim. Agora, time de mercado. Time de mercado. Todos os traders experientes continuam tomando loss. Por quê? Se eles são experientes, eles não tinham que estar tomando loss. Então, assim, Tá? time de mercado é uma coisa que cada um vai ter o seu time de mercado. Porque você vai olhar e vai se sentir confortável com aquela entrada que você estudou. Mas não Uhum. quer dizer que, ai, gente, olha, 100% de certeza esse timing aqui. Uhum. Se fosse 100% de certeza esse timing aqui, nenhum trader experiente tomaria loss hoje. Exatamente. E tem um vídeo de um carinha americano falando, é muito legal que ele fala assim, um exemplo. O mercado financeiro ele é lotado de pessoas inteligentes, tentando tirar dinheiro de outras pessoas que também são É inteligentes, inteligente. Sim. né? Então tá todo mundo ali a todo momento tentando se sobressair ao outro, né? Uhum.
E quem É um é que vai? mercado Ele. extremamente competitivo, né? A gente está numa Exatamente. competição, é E aí chega, competitivo. e aí chega você na sua arrogância de dizer que não, eu sou o melhor. Eu vou tirar dinheiro do mercado hoje, eu vou me sobressair a não sei quantos milhões de pessoas que também estão ali com o mesmo pensamento que eu, sabe? Uhum. Então, um exemplo, você consegue, sim, em muitos momentos, mas o que vai diferenciar realmente, é isso que você colocou também dos traders experientes, eles tomarem loss, eles perderem, é justamente a gestão, né? Sim. É o plano operacional, é você seguir aquilo ali, é você ter o que faça sentido, não como aquilo que eu falei de um gain pequeno e um stop muito grande. Então, um stop pequeno e um gain grande, né? É, não, É a isso. gestão é o que vai te salvar do mercado. Não adianta. Isso daí é o que vai salvar. Uhum, Mas eu falo isso do time porque vem muitos alunos querendo uma fórmula mágica, uhum. entende? Então, assim, não existe fórmula mágica, infelizmente. Não existe. Sim, Existe operacionais muito bons, lógico, né? Que vai conseguir você ser consistente desde que você tenha um bom gerenciamento. Só que time perfeito não existe, não existe, exato, exatamente. entendeu? Então, eu falo mais nesse sentido, porque, infelizmente, vendem muita ilusão. É muita ilusão ali. Então, eu Uhum, procuro, ó, gente, é pé no chão, é isso aqui e é isso. Pronto. Não tem ilusão aqui. Vai construir. exatamente. E às vezes tem muita pegadinha também, por exemplo, você pegar o pessoal que fala, ah, meu operacional tem 95% de assertividade, tá bom. Mas você vai ver a pessoa faz o quê? Faz preço médio, né? Carrega a operação, então quanto mais vai ficando negativo, vai pegando mais entrada, fica negativo, pega entrada, pega entrada. Uhum. Quando volta um pouco, fica positivo. Ok, mas e se não volta, né? Então, Aí, entra no efeito de cauda. Não hum, dá. É bem complicado isso daí. Se não voltar, acabou a conta. exatamente, exatamente. Não dá, gente. Preço médio, martingale, cara, não dá. Não Complicado, dá, é complicado. é Tem complicado. coisa que no mercado não dá, não. Sim, É assim, é, estamos aqui para ganhar dinheiro, né? Não para ficar brincando. Então, vamos fazer o negócio exatamente. certo. É, bom, João, estamos chegando ao fim, hein? Deixa eu ver Beleza, se 8h30 já. alguém. É 8h30. Gente, me fala aí. O que que vocês querem saber? Estou abrindo novamente aqui para vocês. Última, hein? É agora ou nunca. Só tem mais essa oportunidade, hein, galera. É, só tem essa agora. Sobre a corretora, nós vamos estar falando mais, tá? Até eu também. Eu só Hum. preciso terminar lá meu cadastro para começar a publicar ela também. Pessoal que quiser É, abrir o áudio para falar também, pode falar. isso, pode Fala, João, abrir. boa noite. Boa noite. Marcão, Marcão. Fazer a brincadeira do não aqui. Sei lá, duas coisas aí que você não faria, ou dentro da sua história aí, enfim, que você acha que não é pra fazer, ó, gente, por favor, não façam isso. E Ok. outra que você não deixaria de fazer, entendeu? Dentro do operacional, você diz? Dentro do Ou dia. dentro, não sei, de algum comportamento que você acha importante, ou algum atitude, sei lá, alguma coisa. Tá. Uma coisa que é imprescindível, que não tem como você não fazer e que, conforme o tempo passa, se torna mais automático, mas é você separar o seu pessoal do profissional. O trading é um trabalho. Por mais que você consiga pegar um notebook e fazer ele na beira da praia, ou qualquer outra situação, ele é um trabalho. Então tem que ser encarado como tal. A partir do momento que você deixa uma questão emocional ali te atrapalhar no teu dia a dia, putz, fiquei irritado com alguma outra situação, você já desperdiça tudo ali. Eu prefiro, às vezes, quando isso acontece, me ausentar do dia, porque é melhor eu estar tranquilo no meu operacional, na minha operação, do que eu fazer um trade apressado, do que eu fazer um trade ali irritado e tal. Então, isso é uma coisa imprescindível, separar
o pessoal do profissional no momento de operar, né? E um outro ponto que eu acho sempre importantíssimo é você pegar todo dia, todo momento que você vai fazer algo, você colocar sempre o seu plano de trading na frente. Então, você vai, pô, quero pegar tal operação, ou quero fazer tal coisa. Ah, tem uma operação de scalp aqui, mas você está numa de swing, por exemplo. Aí você vai pensar, tá, o que que eu faço? Coloca o seu plano de trade na frente. Posso tirar X valor ou da gordura ou do meu stop aqui e tal e colocar nessa operação? Posso. Se não, não posso? Não posso, sai fora. Então, dessas duas coisas, uma, separar o profissional do pessoal e seguir o plano de trading a todo momento. Esses são os dois grandes pontos do que fazer. O que não Oh, fazer, deixa eu pensar, ótimo, cara. gente. Eu até anotei. Beleza. O que não fazer. Entra junto na questão do plano de trading também, então não respeitar o seu stop, que é clichê, mas é essencial, né? E, cara, é, acho que isso resume bastante do que não fazer. Não entrar com pressa em operações, eu diria também, ó. Analisa bem, analisa tranquilo, a oportunidade aparece toda hora. Ah, então, putz, passou aquele momento da entrada ali, eu não vi, tá bom, espera outro, calma. O mercado tá aí 24/7, né? Então, vai chegar. Oportunidade tem toda hora. E oportunidade muito boa. Então, é isso. Tranquilidade na hora de operar. Sim, e é uma coisa que você desenvolve com o tempo também. Tranquilidade na hora de operar. E muito importante isso. Gente, olha, você dorme em paz. É, porque no início tem isso, né? Os traders ficam zumbis, que querem ficar olhando operação a noite toda, o dia todo, e acompanha, e tô com medo, e vou dormir, não consigo dormir, aí volta, olha a operação e olha a operação a noite inteira. Então, você vai desenvolvendo essa maturidade conforme você vai confiando no seu operacional e no seu gerenciamento também, né? E Uhum. aí você consegue ter a sua vida em paz, tranquila, sem precisar dessa euforia toda, sem precisar ficar clicando em várias coisas que não existe, né? Você fica no Exato. gráfico, aí você vai caçar a operação. E, meu, às vezes você vai olhar várias entradas que não existem, porque você já está cansado de ficar ali. Então, respeitar esse processo é importante, é muito Sim. importante do descanso, né? Nossa, Exato. o trader é alta performance. Eu particularmente, passei muito tempo também. Não vou me delongar muito aqui, já passamos da nossa hora, né? É, Mas eu passei muito tempo dormindo 2, 3 horas por noite e o restante do tempo era tela no gráfico. sim, Tela no gráfico, tela no gráfico. Isso é importante, na verdade, quando você está no início. Porém, o que que eu gosto de frisar? 80% do tempo estudando e 20% do tempo operando. O pessoal gosta de fazer ao contrário, opera 80% do tempo e estuda 20%. E isso é a mesma coisa que perder dinheiro. Você vai perder, não tem para onde fugir, né? exatamente. O problema de ficar esse tempo todo é você atingir essa maturidade de estudar. E não de Exato. ficar clicando ali direto, entendeu? Porque Sim. é o que mais acontece. Ah, vamos fazer asiático, beleza. Aí demora 3 segundos, a pessoa quer clicar, nem apareceu nada, mas assim, eu tô no asiático. Uhum, Então, estudar, sim, muito tempo. É igual a gente operando swing, a gente fica muito tempo analisando o mercado. é Até isso. clicar em uma operação, a E às gente vezes você não analisou. consegue nem clicar, né? Às vezes É, você já deixa ela programado, já deixa lá e sim, vai tranquilo. exatamente. Deixa a ordem pendente, alarme, igual eu sou a dona do alarme. Gente, TradingView estourando de coloca alerta. alarme. Põe alarme, vamos ver. Ordem pendente, põe alarme. Mas é isso. Computador no volume máximo, TradingView na tela, a hora que bate o alarme, você escuta na outra Ah, sala. é tipo isso. Que massa. Rafael perguntando da sua comunidade.
Tem. Deixa eu mandar o link da comunidade aqui no grupo. No grupo não, no chat, né? Nós temos sim. Comunidade no WhatsApp pra galera aí. Beleza, para quem quiser, para a galera que estiver aí e não tiver na comunidade, pode entrar lá que a gente vai estar sempre mandando conteúdos lá também, vai ter vídeos educacionais. Então, está sendo estruturado algo bem legal aí para passar um conhecimento para a galera, né? É um conhecimento que você não encontra e um conhecimento que vai te guiar pelo caminho certo, né? Que vai fugir desse monte de percalços que a gente encontra, de pessoal ensinando coisa nada a ver e coisa que não faz sentido, né? Então, é isso aí. Isso aí, João. Bom, gente, muito obrigado, João, por ter aceito o convite. Eu que Eu agradeço. estou aqui trazendo vários trailers legais para vocês terem bons conteúdos, bons insights, tá? Eu tenho a minha comunidade também, eu deixei o linkzinho aqui também da minha comunidade. Eu sou especialista em swing trade. Eu já aviso antes. Então, vocês vão chegar lá, vocês vão ter um trabalho de mentalidade gigante, tá? Que é para vocês conseguirem um bom posicionamento. Eu já aviso que, gente, vocês não vão achar day trade lá, tá? Não tem. É Para os swing. viciados de plantão. Para os viciados, esquece, não tem. A gente vai fazer um trabalho enorme ali de macro mesmo, de trimestre, de questões empresariais, de mentalidade para a gente operar, tá bom? Então, já vão com essa mentalidade aí, para quem está lá na minha comunidade. E tem a do João também, que ele também postou aqui para vocês. Então, pode entrar lá e acompanhar nós. E é isso Gente, aí, cara. muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e nos vemos por aí. No próximo Café com Gráficos. Teremos próximo Café com Gráfico, com certeza. E também, vamos ter mesmo, até porque a gente também vai falar mais vezes sobre a corretora, né? A Wexton. Sim, Então, sim. logo, logo a gente vai gravar aí alguma coisa sobre ela, tá bom? Muito Perfeito. obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, galera.